Fala duplas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque no vídeo de hoje eu vou começar o que pode ser um novo quadro aqui no canal, que é montando uma carteira de criptomoedas do zero com R$1000. Eu decidi criar esse quadro no canal para ajudar vocês a investirem de forma prática e objetiva, e claro, com valores que estão de fato dentro da realidade do brasileiro, porque hoje o brasileiro médio ele consegue investir de 200, 300 até R$1000, mas no geral não mais do que isso por mês. Então esse é um quadro que eu peguei dos canais de investimentos tradicionais, mas o pessoal eles investem 100 mil, às vezes 1 milhão de uma só vez, e isso fica totalmente fora da realidade do brasileiro. Inclusive eu já faço um quadro parecido apenas para os alunos do RCC, que é o meu treinamento de cripto. Lá nós investimos de 1.000 até $2.000 todos os meses. E esse quadro deu muito certo para os alunos. Inclusive, se você quiser se tornar um aluno na próxima turma, estaremos abrindo as inscrições a partir do dia 10 de setembro. E para isso vai ter um link aqui na descrição para você entrar na lista de espera. Para os próximos vídeos eu quero sugestões de vocês, mas se isso daqui se tornar um quadro no canal, eu acredito que vai te ajudar bastante a montar a sua carteira de criptomoedas e também a seguir firme na sua estratégia de investimento, porque o mercado de cripto ele oscila bastante e os momentos de baixo são difíceis, mas tendo alguém para te acompanhar, eu acredito que te ajude a seguir em frente. Então eu serei a sua dupla nessa jornada de ficar rico com cripto. Então nesse vídeo eu vou começar tudo do zero, tá? Eu vou mostrar como criar conta numa corretora para você também fazer isso. Depois, quando a gente acumular mais dinheiro, eu vou criar uma conta em uma wallet, depois pra gente transferir esse dinheiro para lá. Porque para quem não sabe, essa é a maneira mais segura de se armazenar cripto e também a melhor maneira de evitar pagar impostos à toa. Mas como nós estamos começando, podemos deixar esse dinheiro parado na corretora, porque nós vamos utilizar uma corretora grande e segura. Já abri conta na Crypto.com, corretora que é parceira do canal e é por onde eu já faço as minhas compras na minha carteira pessoal. Isso porque ela é uma corretora do exterior. E no geral, você vai encontrar dois tipos de corretoras, as nacionais e as corretoras internacionais. E qual é a principal diferença entre uma e outra? As nacionais elas possuem sede no Brasil, enquanto as internacionais estão fora do país. E isso impacta diretamente no imposto de renda, porque hoje nós temos duas regras. Se você fizer vendas com lucro em corretoras nacionais, você é isento até R$35.000 por mês. Dessa forma, você não precisa pagar imposto, só precisa declarar. Já vendendo criptos em corretoras no exterior, a Receita Federal ela considera como se fosse investimento no exterior, que segue outra regra. Então, para vendas com lucro de qualquer valor que seja, você precisa pagar 15% de imposto sobre o lucro. E como que a Receita considera uma venda em cripto? Presta atenção que é outra regra e muita gente erra nessa parte. Tanto para corretoras nacionais quanto para internacionais, qualquer valor que você trocar, eles vão considerar como se fosse uma venda. E aí você precisa ver se você teve lucro ou não nessa operação em real. Calma que eu vou explicar melhor. Olha, se eu comprar R$100 de Bitcoin e esse Bitcoin se valoriza para R$150 e eu troco ele por USDT, por exemplo, que é uma stablecoin de dólar, mesmo fazendo essa operação não trocando o dinheiro de cripto para real, a Receita já considera como uma venda com lucro e eu preciso estar atento a isso. No exterior existe uma vantagem, onde você pode abater o imposto de renda com prejuízo. Então, se eu faço essa mesma venda com lucro de R$150 e vendo uma outra posição que está no prejuízo, eu consigo abater parte ou até totalmente o imposto que eu preciso pagar. E no caso do exterior, isso pode ser feito anualmente. Você pode somar tudo que você teve de lucro em um ano e também tudo que você teve de prejuízo em um ano. E você pode abater uma parte do imposto que você precisaria pagar. Ao longo dessa série vocês vão entender melhor como que tudo isso funciona, mas eu recomendo você assistir a esse vídeo aqui para entender de forma mais aprofundada. Mas as corretoras nacionais, como eu já falei, ela tem isenção de até R$35.000 de venda em um único mês. Então preciso ficar atento nessas trocas, né? De Bitcoin por stablecoin, depois stablecoin por real, para ver se não estou tendo lucro nessas operações e ultrapassando o limite dos 35 mil. O segundo ponto sobre investir em corretoras nacionais ou do exterior é o seguinte: as corretoras do exterior elas costumam ter um preço de compra melhor e também de venda melhor, e as taxas são menores ou até isentas para fazer as suas negociações. E você pode pensar, nossa, Eric, por que isso acontece? É bem simples, tá? As corretoras do exterior internacionais elas têm um volume muito maior de dinheiro sendo negociado todos os dias, e por isso o spread dela é melhor. Para quem não sabe o que é spread, é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de uma transação financeira. Então, digamos que em uma corretora brasileira, o preço de compra do Bitcoin está em R$350
250 mil reais. Enquanto em uma corretora no exterior, esse valor pode estar em 345 mil reais, simplesmente por essa diferença do spread, beleza? Então olha só, hoje o dólar está em R$ 5,79. Ele subiu bastante e o real desvalorizou muito esse ano. Então eu já transferi R$ 1.000 para a corretora, converti eles para dólar em USDC, que é uma stablecoin, e R$ 1.000 viraram $172,57. Bizarro, né? Pensar que no início o real era 1 para 1. Olha, a gente já vai investir aqui nas moedas, mas se você nunca investiu em cripto, ela faz parte da renda variável, ou seja, o seu dinheiro ele vai oscilar a todo momento. E a renda variável ela reflete rapidamente no preço de cada ativo as expectativas do mercado sobre determinada coisa. Isso daqui é muito importante, tá? Então o preço ele pode oscilar de acordo com algo que aconteceu com aquela criptomoeda, ou a empresa que emite aquela cripto, ou a economia no geral. E o essencial de você entender isso é que não tem como ter previsibilidade de quanto você vai ganhar no futuro. E eu acho que é aqui que fica a mágica de investir em cripto. Porque as pessoas que enriquecem com o mercado financeiro são aquelas que assumem risco. Enquanto na renda fixa, por exemplo, você sabe que seu dinheiro vai crescer lá em média 10% ao ano. Em cripto isso pode acontecer em uma semana, ou muitas vezes a gente também pode até perder dinheiro se não souber gerenciar o risco com as nossas próprias expectativas. Muitas vezes as pessoas elas querem ficar ricas da noite pro dia, mas o que acaba acontecendo é que elas ficam muitas vezes mais pobres, porque ela não escolhe bons ativos e não tem paciência para ver o resultado de fato do seu investimento. E no mercado cripto esse tipo de pensamento é muito comum, porque realmente poucas pessoas já conseguiram fazer o feito de ficar ricas da noite pro dia com cripto, e isso é muito divulgado na mídia, tem canais do YouTube falando isso também, só que isso acaba te iludindo, porque dificilmente você vai ter essa mesma sorte que a pessoa teve. Sim, no geral esses casos envolvem sorte e não possuem um método replicável, e é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu tenho um método, depois de passar por mais de 6 anos nesse mercado e ganhando dinheiro. Sim, existe um método para você fazer isso, mas esquece esse negócio de ficar rico da noite pro dia com uma moedinha específica. No geral, isso só vai atrasar o seu enriquecimento. Então já vamos investir o dinheiro nas primeiras moedas, mas o que você precisa saber é que as criptomoedas seguem ciclos de alta e ciclos de baixa. E muitas vezes o que determinam esses ciclos é o quanto o dinheiro está fácil ou difícil na economia. E tem um indicador que ele se chama M2, que mostra a quantidade de dólares circulando em toda a economia. E olha só esse gráfico, a linha preta é o preço do Bitcoin e a linha azul representa a liquidez global. E esse é um termo usado para determinar quanto dinheiro está fácil aí disponível na economia global, ou seja, quantos dólares estão sendo impressos pelos governos. E vocês vão notar no gráfico que quando acontece essa impressão de dinheiro, nós temos a desvalorização das moedas fiduciárias. E é por isso que na época dos nossos pais e avós, uma casa de 500 mil reais era uma baita casa. Hoje já não é nada demais. E hoje no planeta existem dois grandes problemas. A inflação, que é o aumento no preço de algo que tem bastante demanda, e o principal problema que é a desvalorização da moeda. Em 2024, o real foi uma das moedas que mais perderam valor frente ao dólar. E por isso, qualquer pessoa do mundo, especialmente em países onde a moeda se desvaloriza rapidamente, como o Brasil, é preciso aprender a proteger o valor do seu dinheiro. E é aí que entra o Bitcoin. Mas voltando ao gráfico M2, perceba que nos momentos em que há mais impressão de dinheiro no mundo, o Bitcoin ele tende a subir. Já quando o momento é de contração econômica, o Bitcoin ele tende a cair. Hoje estamos num período de transição, de contração para momento de expansão. E esses costumam ser os melhores momentos de plantar a semente para você colher os frutos aí no futuro. Porque quando os governos eles voltam a ligar a impressora de dinheiro, o Bitcoin ele dispara. E como que eu sei que estamos numa fase estável ou em contração? E isso é bem simples, tá? Quando os juros estão altos na maioria dos países, ou especialmente nos Estados Unidos, nós sabemos que estamos em contração ou apenas a economia está estagnada. E a economia dos Estados Unidos é super importante para o mercado cripto, porque boa parte do dinheiro que vai para Bitcoin e as outras moedas vem de lá. Já quando nós temos corte nos juros, nós voltamos para o contexto expansionista e mais dinheiro acaba fluindo na economia. E é aí que começa o ciclo de alta mais forte. As compras foram feitas no dia 5 de agosto. E de ontem para hoje o Bitcoin ele derreteu bastante porque saiu um dado sobre o desemprego dos Estados Unidos. E esse dado indica que a economia americana vai entrar em recessão. E durante a madrugada o Bitcoin ele chegou a cair até os 49 mil dólares. E agora ele já se recuperou um pouco. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas esse eu já considero ser um ótimo momento para investir e começar essa série no canal. Porque em momentos de quedas como esses não dá para saber se o Bitcoin cairá mais ou não. Mas se nós compararmos esse valor com algumas semanas atrás, o Bitcoin já está com 15% de desconto no seu preço. E como R$ 1.000 não é muito dinheiro, não adianta eu sair comprando várias moedas diferentes e pulverizar muito a carteira. Porque tem um conceito muito interessante nos investimentos que eu não vejo ninguém falando aqui no Brasil. Mas o Michael Saylor, que é o fundador da empresa MicroStrategy, que sozinho já possui cerca de 1% de todos os Bitcoins do planeta, ele diz que as pessoas que ficaram ricas, aquelas
negócios que tiveram sucesso com o mercado financeiro estavam com posições concentradas e não diversificadas. Por exemplo, Warren Buffett com a Apple, o Steve Jobs com a Apple, também o Mark Zuckerberg estava concentrado em Facebook, o Elon Musk com PayPal e depois ele teve a Tesla. Então o Michael Saylor hoje ele está concentrado em Bitcoin. E o princípio dessa concentração é estar em ativos bem fundamentados. Então também não adianta você estar concentrado na Dogecoin, por exemplo, porque essa moeda não tem uma perspectiva de crescimento futuro ou aumento na demanda, seria pura sorte ou azar. Então por isso a primeira moeda da nossa carteira é claro que é ele, né, o Bitcoin. E por que o Bitcoin? Eu sei que muita gente pensa que já é tarde demais para investir no Bitcoin, porque ele já subiu bastante. Só que a grande diferença do passado do Bitcoin, quando ele não valia nada, para agora, que ele já vale bastante, é que ele antigamente não era o que é hoje. Como assim, né? O Bitcoin mudou? Na verdade não, o Bitcoin ele continua o mesmo, só que a sua adoção mudou bastante desde o início e isso se reflete bastante no preço da cripto hoje. O Bitcoin surgiu num período de recessão da economia depois do colapso do mercado imobiliário de 2008. Essa foi uma das maiores crises da história. E o Bitcoin ele surgiu como uma alternativa, sendo uma moeda que foi programada para ganhar valor ao longo do tempo. Só que em 2009 o Bitcoin não valia quase nada e nessa época muita gente até chegou a ganhar de graça centenas, milhares de Bitcoins em sites e até em jogos online. Imagina que loucura seria isso hoje. Mas nessa época o Bitcoin ele não foi provado por nenhuma crise e também nem pelo tempo. Então não adianta muita coisa você ficar comparando o preço de agora com o que foi no passado. Mas inclusive nessa época, como a moeda não valia nada, as pessoas não se preocupavam com a senha ou com a segurança desses Bitcoins. E por isso hoje já é estimado que cerca de 3 até 4 milhões de Bitcoins já foram perdidos para sempre. Só lembrando que só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin em toda a história. E esse, meus amigos, é um dos principais fatores para hoje ele ser tão valioso, porque ele é escasso e tem uma demanda cada vez maior. Inclusive, no início deste ano de 2024, novos players mega importantes entraram para esse mercado, que são os ETFs. Basicamente, são fundos listados em bolsa de valores que compram Bitcoin e dão exposição a essa cripto para os seus clientes. E essa nova categoria ela foi um sucesso absoluto e já compraram muito Bitcoin. E detalhe, isso está apenas no início. E respondendo à pergunta, por que não é tarde para comprar Bitcoin? Justamente porque ele sempre ganhará mais valor à medida que as moedas vão perdendo o seu valor. Por causa dessa lógica da impressão monetária. Mais dinheiro na economia, menos valor o dólar possui e mais dinheiro entra no Bitcoin. Hoje o valor de mercado do Bitcoin está em cerca de 1,2 trilhões de dólares, enquanto a maior parte da riqueza do planeta ainda está concentrada no mercado de ações e também em metais preciosos. E seguindo esse modelo que costuma ser muito assertivo, que utiliza a oferta e demanda como base, ele estima que o Bitcoin valerá mais de 14 milhões de dólares em 2030. Eu não sei quanto o Bitcoin valerá de fato no futuro, mas pensando a longo prazo, porque existe uma alta probabilidade de eu estar vivo lá no futuro, eu quero sim ter Bitcoins até lá. Então a lógica do investidor que é bem sucedido é muitas vezes pensar no risco e no retorno. Qual é o risco que eu corro hoje investindo no Bitcoin para um possível retorno que eu terei lá no futuro? Na minha opinião, essa é uma das maiores assimetrias que nós temos hoje. O risco que você corre é muito baixo comparado ao possível retorno que você terá. E é claro que isso é pensando a médio e a longo prazo. Então agora vamos comprar Bitcoin para nossa carteira. Temos 172 dólares e 57 centavos em USDC, que dão lá os nossos R$1.000. Olha, hoje o dólar está em 5,89. Acho que é importante você saber por que eu converti real para USDC para depois comprar Bitcoin e eu não fiz uma compra direta. Isso está muito relacionado àquela questão do spread, porque o spread em cripto também ele depende do par que você está negociando. Então, por exemplo, o par real Bitcoin, você vai pegar um spread diferente do que o par USDC e Bitcoin ou USDT e Bitcoin. A stablecoin USDT ou a stablecoin USDC são as mais utilizadas ao redor do mundo, ou seja, tem muito mais ordens de compra e venda dentro desse par BTC, USDC ou BTC e USDT. Então essa é uma regra geral que costuma funcionar em todas as corretoras, principalmente do exterior. Converte real para uma dessas duas stablecoins e depois você faz as suas compras em cripto. Então o Bitcoin está próximo de 50 mil dólares nesse momento e eu vou comprar 0,00125 unidades. É importante você ver isso daqui porque não é necessário comprar uma única unidade inteira de Bitcoin, dá para comprar várias frações, que são os chamados satoshis. Então você não precisa aí de 50 mil dólares para comprar um Bitcoin, você pode ter frações disso. Então dá para investir com pouco dinheiro, o que dá aproximadamente R$370. Você vai perceber que quando a gente fala de cripto, investimento no exterior, muitas vezes a gente fala apenas em dólar, a gente não fala em real, porque o dólar é a principal moeda do planeta e a gente quer ganhar dinheiro em dólar e não em real, porque o real vocês já viram, né, que desvaloriza muito rápido. Mas então a ordem foi enviada e já foi executada. A próxima moeda da nossa carteira é o Ethereum. Ele é a segunda cripto do mercado, que também caiu bastante nesse medo de recessão, e vocês vão perceber essa dinâmica. Quando o Bitcoin, que é o lastro
de todo o mercado cripto cai, o restante das outras moedas, que são as chamadas altcoins, também caem e elas costumam ter quedas muito maiores do que do próprio Bitcoin. Só que nós colocamos dinheiro nessas moedas porque em um ciclo de alta, quando chega a chamada altcoin season ou a temporada das altcoins, elas passam a performar muito melhor do que o próprio Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin está subindo 10%, vão ter altcoins subindo 100, 500, até 1000% durante o mesmo período. Foi exatamente isso que aconteceu em 2020 e 2021. Depois de uma alta muito forte no Bitcoin, as pessoas começaram a migrar o seu dinheiro para outros ativos buscando correr mais risco para ter um retorno maior. E é assim que nós temos a altcoin season. Por enquanto, ela ainda não aconteceu. Mesmo com a alta do Bitcoin até o novo topo histórico no início desse ano, a gente não teve grandes altas nas altcoins. Então o Ethereum é uma altcoin, mas é a segunda maior cripto do mercado. E de certa forma ele já está validado no mercado cripto. E o que difere ele do Bitcoin é a sua funcionalidade. Enquanto o Bitcoin é de fato um dinheiro digital, e alguns consideram como ouro digital, o Ethereum é como se fosse um combustível. Ele serve de fonte de energia para aplicativos, sites e várias outras coisas funcionarem. Por exemplo, existe o DeFi, que é o universo das finanças descentralizadas, né? E esse é um lugar na blockchain que funciona sem um banco ou governo por trás. E é possível, por exemplo, qualquer pessoa que seja fazer um empréstimo dentro do DeFi, parecido com o empréstimo que fazemos no banco, só que sem precisar de um. Então, quem pode emprestar o dinheiro pode ser eu ou você. E da mesma forma, uma pessoa pode pegar empréstimos sem burocracia, apenas dando um saldo em cripto como garantia. Então, entendeu? Eu consigo emprestar as minhas criptos para o mercado e receber juros por isso, ou eu posso ir no mercado e pegar criptos emprestadas para, sei lá, comprar alguma coisa que eu queira e pagar um certo juros para isso, que é muito menor do que do mercado tradicional. Então essa é só uma das funções do DeFi, e hoje o Ethereum é uma das principais criptos que movimentam esse ecossistema. E por ser a segunda maior cripto, o mercado tem bastante confiança nele. E além disso, nós tivemos os ETFs de Ethereum aprovados nos Estados Unidos. Assim como foi para o Bitcoin, em breve isso também será mega importante para o Ethereum, e vocês vão entender por quê. Isso é porque até o momento os ETFs de Ethereum venderam mais do que compraram, mas isso vai se estabilizar em breve, como eu explico nesse vídeo aqui. Então vamos comprar Ethereum, vou colocar aqui 0.024 para ele representar uma porção menor do que de Bitcoin nessa carteira. Então coloquei ali 0.024, vai dar mais ou menos 49 dólares essa operação, e hoje o Ethereum está próximo de 2.300 dólares. Então ordem enviada e ordem executada. Beleza, então inclui na nossa carteira 0.024 Ethereum. Assim como o Bitcoin é a mesma coisa, você não precisa comprar uma unidade inteira de Ethereum, você pode comprar fracionado. Mas então, finalmente vamos para uma altcoin com risco um pouco maior, mas não é nada comparado com outras altcoins que nós vamos colocar futuramente nessa carteira. Então a terceira criptomoeda da carteira é a Solana, e tem um motivo muito claro para eu focar nas mais robustas agora. Isso porque com essa queda, com medo de recessão, etc., eu não sei até onde o mercado pode cair mais, e se nós tivermos uma recessão, o mercado vai cair drasticamente no curtíssimo prazo, e é por isso que é melhor eu focar nas maiores agora. Eu explico melhor isso nesse vídeo, mas além de derreter no curtíssimo prazo, muitas moedas também perderiam o interesse do mercado, e isso é extremamente preocupante para altcoins. Mas depois, quando os governos voltarem a estimular a economia, imprimindo mais dinheiro, o Bitcoin iria se recuperar rapidamente, o Ethereum também, possivelmente a Solana, só que outras moedas menores que foram lançadas, por exemplo, neste ano ou no ano passado, muitas delas cairiam 90%, 99% e nunca mais iriam se recuperar. Então, dado esse contexto, eu vou passar a tomar mais risco no futuro, quando eu souber no dia 17 de setembro o que acontecerá na economia mundial, porque vai ter uma reunião econômica super importante para esse ano e basicamente vai ditar se a gente realmente entrará em recessão ou não. Mas dessa forma a nossa carteira ficou com, então vamos pesquisar aqui por Solana, ó, ela tá aqui embaixo. Uma Solana está custando R$778. Eu vou comprar 0.42 Solana e claro usar o SDC para trocar a Solana por ela. Então 0.42 Solana, ordem concluída com sucesso. Ó, dessa forma nossa carteira ficou com R$370 em Bitcoin, R$311 em Ethereum e R$290 em Solana. Lembra que eu falei, normalmente a gente não olha em real, a gente olha em dólar ou até mesmo em Bitcoin. Mas eu quero que você perceba que a nossa carteira ela ficou bem parecida no geral, porque é o primeiro aporte e também hoje é um dia único de oportunidade. No futuro, claro, nós vamos colocar outras coisas nessa carteira, teremos caixa e outras moedas também. Então a proporção ficou mais ou menos 38% em Bitcoin, 32% em Ethereum e 29,9%
99% em Solana. Por enquanto, o saldo dessas criptos ficarão na corretora mesmo. Mas assim que nós chegarmos a valores maiores, vai ser o momento de ter uma hard wallet e transferir esse dinheiro para lá. Porque a função inicial das criptos é que você seja o seu próprio banco e não dependa de governo e nem de nenhuma empresa. Por isso você tem que se acostumar com a ideia de manter a sua própria custódia do seu dinheiro. Mas pelos valores de hard wallet hoje no Brasil, só vai valer a pena quando você acumular uma quantia um pouco maior. Então esse possivelmente foi o primeiro episódio da série. Eu quero que vocês deixem a sua opinião nos comentários, sugestões, etc. E se você gostou desse vídeo, pra gente continuar com essa série, eu vou mensurar pelo número de likes que tiver esse vídeo. Então, além de deixar o like, se inscreva no canal e ative as notificações para que o YouTube sempre entregue os meus vídeos para você. Agora eu te espero o mais breve possível em nosso próximo vídeo. Até lá, Du!